Jesus, usa a tua filha em tuas mãos para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe. E você fica à vontade. Deus abençoe. Cumprimento a igreja com paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, quero que Jesus abençoe, a cada um de vocês. Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, de estar aqui na igreja. Agradecer ao irmão Gessé pelo convite de poder contar o meu testemunho. E que esse testemunho, ele possa mostrar a vocês a expressão do amor de Deus por mim, pela minha vida, de como Ele me livrou. Então, para mim é uma honra poder compartilhar o que Jesus fez na minha vida. E eu convido os irmãos a lerem aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, capítulo 28. Se todos encontraram, diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém? Irmãos, eu não poderia começar esse testemunho sem contar um pouco da história da minha mãe e do meu pai. Por quê? Porque minha mãe, ela tinha sido uma mulher de Deus. Ela foi criada na Assembleia de Deus. E ela viveu uma situação que entristeceu muito o coração dela e fez com que ela se afastasse dos caminhos do Senhor. Minha avó era muito rigorosa e ela dizia que minha mãe só se casaria com um servo do Senhor. E então um sujeito se fez passar por um homem de Deus para poder casar com minha mãe. Então ele conseguiu se casar com minha mãe. Ele viajava, e voltava, retornava. E em uma dessas ele fez um filho na minha mãe, foi para essas viagens e nunca mais voltou. E minha mãe ficou com o coração muito entristecido. E o que aconteceu no resultado disso? Ela se afastou dos caminhos do Senhor. E aí é onde Satanás, ele coloca uma situação muito difícil na vida dela. Porque ela se vê sozinha, com um filho para criar, e jovem, muito jovem, ela tinha 18 anos quando ela se casou, deve ter tido esse filho, já teria uns 19, e foi abandonada aos 19 anos. E aí ela conhece meu pai, que é do Candomblé. Então daí vocês já começam a imaginar a situação. E aí eles começam a viver uma vida juntos, com esse filho. Meu pai registra essa criança. Só que eles passam a viver um casamento conturbado, cheio de brigas, traições, uma vida financeira muito complicada. Tudo isso que vocês podem imaginar e mais um pouco. Os vícios, as mentiras. Então esse é um caos. Aqui, irmãos, eu abro um parêntese. Todas as vezes que nós desobedecemos as leis e os mandamentos do Senhor, nós abrimos brechas, nós damos legalidade para que Satanás entre na nossa vida, estrague tudo que o Senhor tinha para nós, todos os propósitos, todos os planos que Ele tinha para nós. Ele estraga as nossas vidas e ainda aprisiona os nossos filhos. Olha como é sério. Então, por isso que é tão importante que nós ficamos vigilantes quanto às nossas ações, para que as nossas ações não gerem problemas futuros também para os nossos filhos, que são os cativeiros espirituais. Nós tivemos uma aula aqui sobre batalhas espirituais, não foi? Vocês se lembram? Então, essas batalhas espirituais é para que o servo do Senhor aprenda a batalhar por suas famílias, pelos seus filhos, a não termos medo do
Porque eles atuam justamente para destruir as famílias. Porque Satanás, ele não tem família. Então, ele quer destruir a nossa família. Então, por isso que é tão importante que nós venhamos a estar vigilantes quanto os nossos pecados, quanto às coisas que nós fazemos contra o Senhor. E lá em Tiago, capítulo 4, no versículo 7, vai dizer, né, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, essa é a maneira que o servo do Senhor tem para poder se proteger. Então, quando você sabe quem é você em Cristo, você não tem medo dos demônios. Você aprende a enfrentá-los, porque eu tinha medo. Eu convivi num ambiente de muitos demônios, porque meu pai era do candomblé. Então, eu convivi, eu vi, eu tenho visão aberta. E eu já relatei aqui algumas coisas para algumas pessoas que eu vi no mundo espiritual. Então, Satanás, ele nos tenta de todas as formas e nós, como cristãos, temos que aprender a batalhar nas regiões espirituais para proteger as nossas vidas e a vida dos nossos filhos, que é a herança do Senhor. Amém? Amém. Continuando, meu pai, ele então adquire uma doença. Ele adquire uma úlcera no estômago. E ele vai então precisar de uma cirurgia. Então, a essa altura, meu pai, ele já não quer mais praticar as coisas do candomblé. Ele já se afasta, ele vai se afastando das coisas do candomblé, por causa do sofrimento que ele já tinha causado à família, aos filhos. Então, nós éramos em 6 irmãos, além desse irmão que veio, né, no pacote junto com a minha mãe. Mas esse irmão, ele não cresceu com a gente. Ele, aos 4 anos de idade, minha mãe deu esse irmão para minha tia criar. Então, irmãos, o meu pai adquire essa doença. Meu pai veio a ficar quase que ele perdeu a vida por causa disso, porque essas são as consequências, né, de mexer com as trevas, né? Meu pai quase morreu. Então, ali ele já não quer mais, ele não quer, ele esfria, ele se afasta e a gente vai crescendo, né? Crescendo nesse ambiente ainda conturbado. E ali, o que acontece? Ele precisa de uma internação, ele é internado e minha irmã vai ficar com ele, minha irmã mais velha vai ficar com ele no hospital. E ali ela começa a falar do paraíso terrestre para o meu pai, porque a essa altura ela já é uma estudante da Bíblia com as testemunhas de Jeová. Então, foi através da minha irmã que as testemunhas de Jeová entraram na minha família, porque ela aprendeu e ela começou a introduzir os ensinamentos que ela começou a obter. Então, ali no hospital, ela começa a falar para o meu pai do paraíso terrestre. Meu pai se encanta com aquele ensinamento e realmente é de se encantar, né, irmãos? Eles têm muitas ilustrações belíssimas do paraíso. É uma coisa muito linda, realmente, aquelas ilustrações, você se encanta, porque é isso que a gente deseja, né? Um paraíso. Mas, em meio a esse conhecimento, tem as heresias. Então, por isso que é tão perigoso o ensinamento de uma seita. E ali ele faz uma promessa. Meu pai faz uma promessa que se ele sair com vida dessa situação, ele vai servir a Jeová. Diga-se a torre de vigia. Então, meu pai, ele recebe uma ameaça de Satanás. Satanás ameaça que se ele deixar completamente o candomblé, ele vai tirar a vida do meu pai. Só que meu pai já está tão surrado, tão sofrido, que ele fica com medo. Mas ele está cansado de apanhar de Satanás, né? Porque no espiritismo, os demônios e Satanás chamam os seus servos de cavalo. E ele faz realmente de cavalo, né? Ele usa e abusa e depois deixa uma enfermidade para que a pessoa venha morrer. Então, meu pai, ele já está cansado daquele sofrimento e ele não liga. Assim, ele entrega nas mãos de Deus e ele começa a confiar, a ter esperança de que ele vai sair dessa com vida. E realmente, ele se operou, ele se recuperou.
e Satanás não tirou a vida dele. E aí meu pai começa a estudar a Bíblia com as testemunhas de Jeová, progride, se desenvolve bastante, porque meu pai é um homem muito amoroso, e ele começa então a se dedicar completamente à organização de Jeová. E foi assim que as testemunhas de Jeová entrou na nossa família. Foi através da minha irmã, pelo meu pai, e a gente começa então a viver esse contexto de testemunha de Jeová. Nessa época eu tinha por volta, quando ele já abandonou e se tornou ancião e tudo mais, eu já tinha por volta de uns 10 anos de idade. Então todo o ensinamento, toda a doutrina foi sendo inculcada. Aquelas heresias, né, aquelas paisagens, aquelas ilustrações sobre o paraíso realmente encantam. Você começa a acreditar em tudo que eles falam. Mas é uma isca de Satanás, porque Satanás, ele tem as formas de engano dele. Então, ele cria as seitas para continuar enganando as pessoas. E tudo aquilo que tira Jesus da salvação, você pode esquecer, você pode se afastar desse lugar, porque Jesus Cristo é a nossa salvação. Não existe salvação fora de Jesus. Então, irmãos, eu começo a aprender e eu vou desenvolver, né, todas aquelas atividades de campo, de trabalhos no Salão do Reino, nós tínhamos lá a Escola do Ministério Teocrático, que é onde você, semanalmente, você é treinado para você falar com o público. Ali você desenvolve contato visual, você desenvolve a oratória, para você poder acessar aqueles que vão ouvir a mensagem do reino. Então, eu fui treinada segundo esses conceitos, né? E é bom, né? É bom, isso é bom, porque você aprende a se desenvolver, você aprende a conversar com o público, que é as pessoas que nós precisamos atingir com a pregação das boas novas. Só que aí, o meu pai, ele não tem muito tato, né? Aí ele começa a privar muito, porque filho, irmãos, é assim, se você, ele é igual uma mola. E se você pega uma mola e você segura aquela mola que você não quer tirar de jeito nenhum da tua mão, aí você prende, você vai ali. E aí quando você abre um pouquinho a mão, escapa da sua mão. E aí você não tem mais controle. E foi isso que aconteceu comigo. Meu pai era um pai intransigente, muito duro, muito rígido, para que nós seguisse aquelas doutrinas. E eu, como era mais nova, então ele fazia isso mais fácil comigo. Os outros já estavam adolescentes, outros já tinham saído de casa, então comigo ele foi mais rigoroso, porque ele queria que eu me batizasse lá dentro, né? Então meu pai passou a ser muito, muito protetor, que chegou a me estragar. E eu não podia fazer nada do mundo, eu não podia participar de festa de aniversário, eu não podia participar de Natal, coisas tão simples, né? E eles usavam essas doutrinas justamente para nos castrar. Então tá, eu vou crescendo, aos 17 anos meu pai não me segura mais, né? Então ali eu vou começar a mostrar minha rebeldia como adolescente. E aí eu falo, não quero batizar. E aí começo a seguir as coisas do mundo, começo a ir para o mundo escondido, a fazer as coisas do mundo escondido, porque meu pai não deixava e minha mãe não era mais, se afastou dos caminhos do Senhor e também não nos ensinou, porque ela também passou a praticar as coisas do Espiritismo. Ela não fazia trabalhos, mas ela tinha rezas da igreja, de outras, né, denominações, ela tinha
aquelas coisinhas, né, do misticismo que as pessoas começam a fazer quando estão fora da presença do Senhor. E ali meu pai não me segura mais, eu saio, vou para o mundo, vou viver as coisas do mundo. E sempre que eu estou no mundo, tá tudo bem, tá indo tudo muito bem, de repente bate aquele vazio. Aquele vazio, e eu já sabia que era da presença de Deus, eu sabia. Eu sinto aquele vazio, e aí eu falo, onde eu vou buscar? Onde eu vou buscar? Salão do bem. Porque ficou aqui, né, cravado. E aí eu voltava, tentava várias vezes, não conseguia, porque existem regras rígidas que você não consegue alcançar. E aí, como jovem, né, você... Não, então eu vou voltar para o mundo, já que eu não sou boa, né? Vou voltar para o mundo. Então, voltava para o mundo, e ali vivia as festanças, alegria momentânea, aquela alegria de faz de conta, né? Faz de conta que eu sou feliz, faz de conta que está tudo bem. Mas só que não, né? E aí fico nessa durante muitos anos, sempre pensando em voltar para a organização, porque eles ensinam que a salvação está com eles. Se você não estiver dentro da organização, pode esquecer que você vai ser destruído. Todas as religiões que não são testemunha de Jeová, esse é o ensinamento, né? Vocês podem depois dar um Google, fazer uma pesquisa sobre os ensinamentos deles. Então, eles ensinam que todas as religiões serão destruídas no Armagedon, que só eles serão salvos. Então, eu tinha isso em mente. Se a salvação está lá, eu não preciso ir em igreja nenhuma, porque eu vou ser destruída mesmo, né? Todas as igrejas fazem parte de Babilônia Grande, então não adianta eu buscar outra religião. E tem mais, não adianta ler a Bíblia, porque você não vai entender sem eles. Porque o Espírito Santo está somente lá. Esse é o ensinamento deles. Então, irmãos, em 2003 eu volto a estudar a Bíblia por causa desse dilema do vazio espiritual. E ali eu vou me esforçar muito mais, né? Porque então eu já estou mais adulta, eu estou com 33 anos e eu falo, não, agora tem que dar certo, porque eu tenho que ser uma testemunha de Jeová. E ali fui, foi muito sofrimento, muita imposição, porque o meu marido era contra e era muito difícil, né, ser uma testemunha de Jeová com tanta imposição, mas eu enfrentei, eu fui valente, enfrentei. Acredito eu que Deus ele já estava trabalhando, né, para que eu pudesse firmar, para que mais tarde ele me pudesse resgatar de outra forma. Então, irmãos, eu com 33 anos eu volto, eu firmo, batizo depois de 4 anos. Em 2007 foi meu batismo. E aquele vazio quase, aquele vazio não desapareceu. Porque a gente não preenche o nosso vazio sem Jesus. Jesus é que preenche esse vazio. Você pode estar na igreja, se você não estiver buscando Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com verdade e em espírito, como ele diz, você pode ir, que você não vai preencher esse vazio. E eu estava lá e o vazio continuava, aquilo não dava. E aí Deus, ele é um Deus estratégico. Ele tem a hora e o momento certo dele, né? E em 2020, o Senhor fez uma obra grande na minha vida. Foi quando o Espírito Santo falou, chegou a hora, vou resgatar. E ali, ele faz algo comigo e eu vou convidar vocês para ler João 16. João capítulo 16, do 8 a 11.
Se todos acharam, diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Então o Espírito Santo chegou na minha vida, me convenceu da justiça, do pecado e do juízo. Porque é o Espírito Santo que convence. Nós pregamos a mensagem do Senhor, nós falamos para as pessoas, nós jogamos a semente, a boa semente, que é a palavra, mas quem convence a pessoa é o Espírito Santo. Amém? Então o Espírito Santo me convence, eu vou ali viver experiências com o Espírito Santo. Por quê? Porque surgiu uma situação dentro da congregação que eu frequentava, eu já não frequentava mais porque eu estava morando no Gama, mas era uma congregação que eu havia pertencido antes de me mudar para o Gama. E aconteceu uma situação com um amigo nosso. Eu não posso falar o nome dele aqui porque eu não pedi autorização dele. Mas aconteceu uma situação com ele e naquela situação eu comecei a abrir meu olho. Eu falei assim, Jesus não ensinou isso. Jesus não é assim. Ele descobriu que um certo ancião estava roubando sinal de internet, um gato-net, né? O famoso gato-net. E quando ele foi denunciar, ao invés do ancião ser desassociado, quem foi desassociado foi ele que denunciou. Então veja bem, né? Como que é a justiça, né? Do homem. Então aquilo ali eu comecei a falar assim, não, Jesus não está nisso, Jesus não é assim. E aquilo foi aumentando no meu coração, aquela dor no meu coração, porque era um irmão zeloso na obra ministerial, que é assim que fala lá, né? E ali eu comecei a pesquisar escondido do Wesley, escondido das meninas, e o Espírito Santo foi me convencendo, ele foi me mostrando, olha, aí eu procurei outra Bíblia, eu procurei na internet outras traduções. E eu comecei a seguir dissidentes. Dissidentes são pessoas que descobrem, né, as heresias, saem, e ali eles começam a denunciar os ensinamentos falsos, as heresias. E ali no YouTube eu começo a pesquisar sobre a minha religião, porque lá você é proibido de ir para outras fontes. E quem vai pesquisar em outras fontes é tido como apóstata. E eu fui então, comecei a agir como uma apóstata, né? Pesquisando sobre a organização, com medo, né? Eu vou pecar contra Jeová. Mas eu preciso saber. Eu não vejo que Jesus Cristo está nisso. Que Jesus Cristo não é assim. Jesus Cristo não é desse jeito. E aí eu começo a pesquisar e encontro várias coisas, várias mentiras, várias heresias. E aí eu começo a chorar e o Espírito Santo... E eu não sabia que o Espírito Santo era a terceira pessoa da Trindade. Eu não sabia, porque lá a gente não é ensinado, né? O Espírito Santo é uma força impessoal, é uma energia. Eles ensinavam assim. Uma força ativa, né? Uma força ativa. Ele não é a terceira pessoa da Trindade. E ali o Espírito Santo começou a interagir comigo, a me convencer, viu? Você ensinava que Jesus não é Deus, e Jesus é Deus. E eu chorava, e eu fiquei muito tempo. Eu fiquei uns 2 meses chorando sozinha lá em casa, sem eles saberem que eu estava pesquisando e tentando descobrir o que estava acontecendo. E aí a ficha caiu. Eu fiquei muito mal, muito decepcionada, eu me senti muito enganada. E eu estava assistindo às reuniões pelo Zoom. Nós assistimos às reuniões pelo Zoom. Para vocês terem ideia, nós não podíamos ficar com roupas comuns. Nós tínhamos que ficar com roupa de salão do reino. E não podia ter cobertor na sala. Irmãos, não pode ter cobertor na sala. Não pode ficar de qualquer jeito.
e aquele controle, né, da seita. A seita tem esse controle. E eu assistindo a reunião pelo Zoom, tinham todas as reuniões. Quando nós começamos a assistir, me abatia. Eu senti uma tristeza muito grande, só que eu ainda não tinha percebido. E quando nós estávamos assistindo as reuniões pelo Zoom, no início eu ainda não tinha pesquisado. Então, ao longo da pandemia, que eu comecei a pesquisar, e esse amigo foi trazendo, que é um amigo como o meu e do Wesley, foi trazendo essas situações e foi desenrolando as coisas. E eu ainda estava assistindo as reuniões pelo Zoom. E quando eu estava, no momento que eu estava assistindo as reuniões pelo Zoom, eu senti uma tristeza, um vazio estranho. Era como se eu estivesse adorando um Deus estranho mesmo. E aí, a minha filha falou assim, a Mel, mãe, por que você fica tão triste quando você está assistindo as reuniões? E eu olhei assim para ela, eu falei, eu fico? Ela falou, você fica? E a Melissa tinha 11 anos. E ela teve essa percepção, né? E aí eu olhei para mim e falei, realmente, sempre que eu estou em frente à tela do computador, eu sinto uma tristeza muito grande. E ali foi quando eu comecei a pesquisar e veio as situações e tudo mais. Aí eu saí a francesa. Saí sem falar nada, sem comunicar nada a ninguém. Isso foi orientação também que eu recebi de pessoas que saíram. Então, aprendi essa estratégia para não ser incomodada por eles. Bloqueei alguns anciãos, embora alguns ainda eu não tivesse bloqueado por consideração e amizade. Esses começaram a me procurar e eu tive que falar, olha, eu não vou mais assistir reuniões. Aí ele começou a insistir comigo. Olha, se você tem alguma coisa para falar, pode falar. Se você fez alguma coisa, eu falei, irmão, deixa eu te falar um negócio. Eu não cometi nenhum pecado, como você pode estar imaginando, porque vocês sempre acreditam que a pessoa, para se afastar de vocês, da organização, tem que ter cometido algum pecado. Eu não cometi nenhum pecado, simplesmente eu não quero mais ir, não faz mais sentido para mim. E isso porque ele era assim, uma pessoa que eu tinha consideração, porque se não fosse, eu não teria nem explicado o assunto. Então, eles começaram, né, a insistir demais, eu bloqueei. E as minhas amigas, todas as minhas amigas que eu tinha lá, elas foram me bloqueando. Porque eu comecei a denunciar nas minhas redes sociais. E aí elas não gostaram. E aí eu perdi meus amigos também de anos, né? De mais de 13 anos, amigos que eu tinha muita consideração, muito carinho, que nós trabalhamos ombro a ombro no ministério, falando, ensinando para as pessoas. E tudo foi por ralo, né? Assim, a questão daquilo que você construiu como amigo, né? E o meu relacionamento com Deus não era aquilo que eu pensava. Eu pensava que eu tinha um relacionamento com Deus, mas Deus era misericordioso comigo. Mesmo eu não adorando da forma que Ele aprovava, Ele estava sendo misericordioso comigo. E é nisso que eu quero falar para vocês, por que eu li Romanos, né? Porque Deus usou todas as circunstâncias ruins que poderiam ter me levado até para a destruição, né? Para a perda da minha vida, porque eu não falei no meio do meu testemunho, mas Satanás, ele não tirou a vida do meu pai, mas ele tirou a vida de 2 irmãos meus. Ele ceifou a vida de 2 irmãos meus num acidente. Eles estavam totalmente perdidos no mundo. E Deus permitiu que isso acontecesse. Eles eram muito farristas, estavam vivendo uma vida completamente louca, fora dos caminhos de Deus. Esses nunca aprenderam, né, nada sobre Deus. Eles partiram para a eternidade sem Jesus. Então, para vocês verem a seriedade de nos afastarmos dos caminhos do Senhor, de achar que está tudo bem, fingindo que está
adorando o Senhor mais ou menos. Não. Nós temos que nos posicionar. E a partir do momento que eu me posicionei, o Senhor está vendo a transformação que o Senhor está fazendo na minha vida. Então, eu só tenho a agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida, por tudo que Ele tem gerado em meu coração. E não existe situação mais complicada que seja, que Deus não possa transformar. Ele usa todas as circunstâncias para mudar a nossa vida. E Ele quer mudar, Ele tem propósito para cada um de vocês. Se posicione, leve a sério o amor de Jesus. Ensine seus filhos a adorar o Senhor. Eu vou falar uma coisa aqui que eu falho nessa coisa que eu vou falar. Mas eu vou falar para vocês não falharem. Vocês que têm filhos pequenos, limitem a rede social. Porque Satanás, ele está usando a distração para afastar você e os seus filhos da presença do Senhor. Amém, igreja? Esse é o meu testemunho. Espero que o Senhor tenha falado com cada um de vocês, com cada um que vai ouvir esse testemunho, que o Senhor possa transformar a vida de cada um de vocês, assim como Ele tem transformado a minha vida. Amém? Vamos aplaudir o Senhor?